Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GPEC. Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos todos os domingos aqui pelo canal do YouTube do GPEC. E hoje nós vamos continuar, como esse estudo é feito de forma sequencial, nós vamos continuar o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E vamos falar do item 7, a paciência. Mas antes de adentrarmos a nossa leitura, a nossa reflexão, gostaria de convidar a todos vocês para que possamos fazer uma breve oração inicial, para entrarmos em sintonia com o alto. Então vamos nos colocar numa posição confortável. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, manter a respiração tranquila, os pensamentos focados no aqui e no agora, no presente. E assim rogamos, amado Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, para que possamos cada vez mais ter coragem, ter força e ter sabedoria para ir em busca dos teus ensinamentos. Que esses ensinamentos verdadeiramente nos toquem e que possamos ser capazes de transformar nossas leituras e nossas reflexões em atos cotidianos na nossa vida. Abençoa, Senhor, este momento que separamos para estar em comunhão contigo. Que possa ser um momento de tranquilidade, de paz, para cada um de nós e para a nossa família. Obrigado, Mestre, pelo seu exemplo e pelos seus ensinamentos. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu tinha dito, hoje estamos continuando o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e nós vamos dar sequência a esse capítulo com o item 7. O item 7 intitulado A Paciência. Como é um item curto, né, são apenas 4 parágrafos, eu vou fazer a leitura junto com vocês e posteriormente a gente vai fazendo as reflexões. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade consiste na esmola dada aos pobres. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar àqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E, então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tende vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, em Havre, 1862. Então, amigos, esse é um trechinho pequeno desse capítulo, mas com grandes reflexões, né? Da paciência, aquilo que nos falta tanto nos dias de hoje, esses dias de correria, né? De rotinas agitadas, de agendas cada vez mais corridas, com mais compromissos. Então, se as coisas não saem como a gente espera, logo perdemos a tal da paciência, não é? Mas aqui a gente vê a paciência de uma forma mais ampla, né? Ele primeiro relaciona com a dor. Então, o que esse Espírito Amigo nos traz aqui no primeiro parágrafo? Ele nos lembra que a dor
não é apenas penúria, apenas desespero, mas que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando a gente entende os princípios do Espiritismo, a gente consegue compreender que realmente a dor é um momento, ela é passageira, né? E logo suportada, logo transpassado esse momento, ela se transformará nas bênçãos que ele chama aqui de glórias no céu, né? Então, para que a gente possa transpassar esse momento de sofrimento e de dor, também é preciso paciência, né? A paciência está diretamente ligada aos momentos de dor, de sofrimento, porque quem de nós gostaria em sã consciência, de viver a dor e o sofrimento, né? Então, a gente ainda está num estado que entende que a dor e o sofrimento devia acabar o mais rápido possível. Somos impacientes com os nossos sofrimentos, com as nossas condições de dor, de sofrer. E ele começa essa explicação falando justamente da dor. E aí, no segundo parágrafo, ele relaciona a paciência com a caridade, né? Nos lembra que a caridade material é aquela caridade mais fácil, a mais simples, né? Desapegar de um bem material, isso qualquer um pode fazer. Mas a caridade de forma real, concreta, na verdade consiste no perdão, consiste na aceitação, consiste no estar presente para o outro, amar o nosso companheiro, nosso semelhante, não é? Então, nós temos pessoas que não são exatamente como gostaríamos que fossem na nossa vida e que se colocam, como ele diz aqui no texto, como instrumentos de sofrimento na nossa vida, né? E é preciso ter muita paciência com os outros e com o nosso próprio pensar, com nossa própria reação diante dessas pessoas, porque ainda somos também imperfeitos e talvez nós sejamos também instrumentos de sofrimento para o outro. Mas para alcançar o verdadeiro perdão, a verdadeira caridade na forma de perdão, é preciso que a gente tenha paciência de esperar o nosso tempo de amadurecimento e o tempo de amadurecimento do outro, daqueles que se colocam na nossa vida como um instrumento de sofrimento, né? Então a paciência vem diretamente ligada ao perdão, porque é preciso ser paciente, é preciso ter tempo de amadurecimento, né? Esse processo que nós vivemos não é da noite para o dia. Muitas vezes leva anos, talvez séculos, para amadurecer determinada questão. Então a paciência vem como uma questão central, para que entendamos que o perdão tem o seu momento. O perdão que nós damos a nós mesmos, porque muitas vezes precisamos nos perdoar de determinadas atitudes, e o perdão que damos a aqueles outros que se colocaram na nossa vida como instrumentos de sofrimento. E aí ele continua, esse espírito amigo continua falando, né, de que muitas vezes nós passamos por situações que ele chama aqui de mil nadas, né? O que são esses mil nadas? São aquelas situações do cotidiano que muitas vezes a gente suporta, a gente vai passando por cima, a gente engole, como se diz na gíria, né? Mas vão aos poucos machucando, vão aos poucos fazendo com que a gente entre num estado de sofrimento. E esses mil nadas terminam por ferir a gente. E é preciso que a gente entenda que isso também não é por acaso. Que estamos aqui justamente para nos trabalhar em relação a essas pequenas questões do dia a dia. Porque tem muita gente por aí que diz assim, mas eu não tenho um grande sofrimento, né? Eu não tenho uma grande questão na vida, eu não tenho nada que me torne absolutamente infeliz. Mas então essas pessoas são felizes? Não, porque são exatamente esses mil nadas, né? Essas pequenas picadinhas que vão tornando a nossa vida um teste, né? Que trazem pra gente um certo grau de sofrimento e que precisam da nossa maturação para que possamos superar, encarar isso de uma outra forma, enxergar o mundo de uma outra forma e passar a entender e a conviver com isso de uma forma mais agradável. E essa maturação exige tempo, exige experiência e exige muita paciência de cada um de nós. E aqui, no último parágrafo, esse espírito amigo nos chama, nos conclama a ter coragem, né? Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Olha que beleza, né? A gente ter a oportunidade de ter um modelo a seguir.
né? Nós temos essa bênção que é o modelo deixado por Cristo para nós. Então, Cristo é nosso modelo. E ele sofreu sem reclamar. E ele sofreu muito mais do que nós, sem dizer uma só palavra contra isso. Então, por que nós perdemos a paciência com o nosso sofrimento e reclamamos por tudo, né? Reclamamos por coisas pequenas, por coisas grandes, por pessoas que estão na nossa vida, porque as coisas não são como nós tínhamos planejado, né? Quem somos nós para planejar o mundo? Quem somos nós para poder tentar controlar todas as situações, né? E o Cristo, que sofreu muito mais que nós, não disse uma só palavra. E a gente que tem muito para se trabalhar, muito a espiar e muito a progredir, fica nesse estado de impaciência com os nossos sofrimentos. Então, eu acho que a proposta que esse texto nos traz é justamente tentar ser mais paciente, né, com os nossos sofrimentos, com aqueles que são os que trazem os personagens dos nossos sofrimentos, mas principalmente com nós mesmos, né? Nós ainda temos muito a nos aprimorar e a paciência é de fundamental importância nesse processo. Era isso, meus amigos, que eu queria trazer para as reflexões de hoje e gostaria de convidar a todos, então, para que possamos fazer uma oração final. Então, vamos mais uma vez nos conectar com o alto, fechar os olhos, aqueles que desejam, e pedir: ó Pai Todo-Poderoso, que sempre olha por teus filhos, que agora neste momento possa ser derramado sobre cada um de nós as melhores energias de refazimento para aqueles que necessitam se refazer de alguma situação física ou psicológica, de ânimo para aqueles que necessitam de uma energia de ânimo para seguir nas suas vidas, com seus propósitos, de paz para aqueles que por algum motivo estão com os pensamentos transtornados, deixando-se tomar por pensamentos de raiva, de ódio. Que a sua energia, Pai, seja exatamente na medida do que cada um de nós precisa e merece. E que essa energia se espalhe pela nossa casa, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, todos aqueles que convivem conosco, Senhor. Que seja um domingo abençoado, que seja um dia abençoado para todos aqueles que acompanham esse estudo e que possamos, a partir de agora, nos sentir renovados e aceitar a proposta do Cristo de sermos mais pacientes conosco e com o mundo à nossa volta. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, e até o próximo domingo com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.